Olá, dias de paz, luz e muita sabedoria para todos nós. Bom, o motivo desse vídeo é porque algumas pessoas já me pediram em outras ocasiões e mais recentemente para falar sobre meditação. Eu tenho que considerar que existe muita coisa, eu não sei nem o quanto, mas com certeza uma quantidade imensa de informações que estão disponíveis na internet. Eu não tenho a prática, o hábito de ficar divulgando muitos vídeos, né? A não ser aqueles que são os vídeos de estudos que estão numa sequência já estabelecida lá no canal Elmória. Mas como é um vídeo, eu diria assim, que a ideia não é esgotar o tema, mesmo porque isso não é possível, né? Não é crível que a gente consiga alcançar essa possibilidade de esgotar o tema da meditação. Mas existe um ponto que eu diria que é muito interessante e bastante simples. E que eu pouco vejo as pessoas também comentando, pelo menos do que eu vi até hoje, não me lembro das pessoas ou notei as pessoas falando a respeito disso. É que a meditação, ela é um estado natural da nossa origem, ou seja, nós somos seres meditativos por natureza, nós nascemos com a meditação. Aí vamos falar assim, mas como? Meditar é aquele negócio de sentar, ficar quietinho. Vamos considerar o seguinte, a meditação ela está para o silêncio, né? De certa forma é como a gente poderia considerar. Então, o silêncio cabe na meditação. A gente pode até explorar isso mais e mais a fundo. Mas vamos pegar nosso próprio momento de chegada no planeta. Nós chegamos através do processo, obviamente, de desenvolvimento celular, ali no útero, aquela situação toda que já conhecemos, e ficamos ali na barriga da mamãe durante um determinado período. Quem sabe lá os 9 meses completos ou menos, mas a gente fica ali na barriga de que forma? Silenciosamente, registrando somente aquele mundo mais interno, aquele mundo mais silencioso. Por isso que se faz até uma alusão frequentemente, algumas pessoas acabam lançando mão disso, de falar que, olha, volte lá para o útero materno, tem algumas terapias que levam para esse caminho de você se encolher e tal, e se sentir ali protegido, acolhido. Outros fazem menções também sobre o grande útero, da mãe divina. Tem algumas vertentes que levam para isso também. É interessante quando você fala assim, eu vou me recolher no colo de mãe divina, no útero de mãe divina, ou seja, do próprio universo. Então tem várias representações, várias formas da gente olhar para isso. Então é por aí a linha de raciocínio. A meditação, ou seja, esse grande silêncio, como até tem algumas na própria igreja cristã, na religião cristã, existem citações falando sobre no silêncio tu estás. Olha que interessante. Então, Deus, essa grande presença, esse grande Criador, ele habita no silêncio. Então, a gente só consegue entrar em contato com aquilo que é a nossa divindade, com aquilo que é a nossa própria origem através da criação, por meio do silêncio, do aquietamento da personalidade. Então aqui eu acho que cabe esse comentário, essa introdução, para a gente começar a olhar para a ideia de meditação de uma maneira diferente, não como aquela coisa só de sentar e, vamos tentar encontrar o silêncio. E aí vamos para um outro ponto importante também. Por que a maior parte das pessoas, pegando a forma tradicional de meditação, por que a maior parte das pessoas, a grande maioria, não consegue meditar? Porque quando a gente entra em silêncio, a gente escuta todos os ruídos, daquilo que a gente nem sequer imagina. Ou seja, a nossa mente, que é projetada para se movimentar o tempo todo dentro dessa esfera da criação mental de imagens, são só imagens, ela simplesmente fica ali o tempo todo criando, fazendo o que ela sabe de melhor, que é justamente criar imagens. Então, como nós passamos o tempo todo criando coisas, ou seja, a gente está o dia inteiro, ano após ano, mês após mês, ano após ano, ali criando coisas. Então, quando a gente para num determinado momento e fala assim, não, agora vamos
tentar a meditação, vamos tentar esse grande silêncio para dar uma relaxada. Aí vira uma desgraça o negócio. Você fala assim, meu Deus, eu não consigo, é impossível meditar, porque eu não consigo ficar quieto, eu tenho uma ansiedade que acaba comigo. É óbvio, tudo isso são estados alterados da personalidade, são estados que levam para essa descompensação, que levam para esses extremos. Aí a gente vai encontrar, né, de uma maneira muito simplória que eu vou falar, aquilo que está dentro da própria filosofia budista, por exemplo, quando o Buda aponta o caminho do meio. Calma que caminho do meio não é só essa simplicidade que eu estou colocando aqui, tá? Mas é só uma referência, né, para aqueles que já são budistas, aqueles que conhecem vão falar, pô, esse cara tá falando bobagem. Não, é só para a gente ter uma referência, porque o próprio budismo também nos leva para esse caminho da meditação. É uma proposta, assim como outras filosofias tradicionais, orientais, né, no próprio Japão, China, o hinduísmo, muito se fala sobre isso. Então, a proposta da meditação é justamente para alcançar esse aquietamento. E quando a gente se aquieta, o que acontece? Está lá a bagunça da mente acontecendo, a confusão mental se estabelecendo e a gente não consegue de forma alguma manter essa tranquilidade, porque existe uma série de construções por trás. Então, quando a gente vai sentar para meditar, a coisa, como se diz no termo atual, dá ruim. Por isso que nós precisamos realmente de algumas técnicas, e olha que existem muitas técnicas hoje, né? Alguns até criam nomes aí, sabe, mais bonitinhos, mais interessantes, mas no final das contas isso já é muito antigo. Então você pode colocar o nome que você quiser, porque a meditação ou o processo meditativo é uma coisa natural, que já vem de nós mesmos e inclusive já é explorado há muitos milênios por outras tradições primordiais, né? Só pensar no próprio yoga, que para muita gente funciona só como uma ginástica, mas que vai muito além disso. Aqueles que são yogis, yoginis, né, que são mestres nesta área, eles sabem exatamente do que eu estou falando. É uma filosofia de vida que tem a proposta de nos levar para onde? Para um mergulho interno para alcançar a libertação. A libertação que se fala em tantas outras filosofias, em tantas religiões. Mas, voltando para o ponto da meditação que está inserida em tudo isso que nós estamos falando, a meditação é um caminho muito favorável, muito interessante para a gente conseguir essa tranquilidade, mas é necessário sim esforço, treino, dedicação, disposição, e fazer uma vez e falar, não dá certo, pode ter certeza que realmente não vai dar certo. Então, se há dificuldade muito grande, procure um bom profissional, procure um amigo, uma pessoa que já tenha essa prática e pratique junto. Agora, você não quer fazer isso, eu quero praticar por mim mesmo, eu quero tentar ali, eu vou ser insistente nisso, vou ser determinado. Então tá bom. Como eu disse, existem muitas técnicas, nenhuma delas é novidade, né? A gente simplesmente vai se basear, para começo de conversa, naquilo que é a respiração. Comece pela respiração. Você vai perceber que isso é algo que é meio basilar, né, dentro de todas essas vertentes que a gente está falando aí. Então, comece pela respiração. Comece com respirações profundas, né? Então, onde nós vamos respirar? Nós vamos respirar no momento em que a gente esteja ali mais sossegado, que a gente possa realmente parar, como, olha, eu vou sentar aqui numa poltrona, seja com as perninhas cruzadas, ninguém precisa sentar no chão, em postura de lótus, né, como os yogis e yoginis realizam. Não, não necessariamente, nós temos as formas, né, as outras formas, como eu falei, para alcançar essa proposta da meditação. Então, não consigo sentar no chão, não consigo sentar de perninha cruzada, não tem problema, sente-se confortavelmente numa cadeira, numa poltrona e procure manter as costas o mais alinhado possível, se for o caso coloque um encosto. Tem alguns que vão dizer assim, não, mas não pode encostar, mas isso são para processos mais, vamos dizer assim, mais adiantados, né? Quem já conseguiu estabelecer essa conexão. No começo, né, para aquele que está, vamos falar assim, está cru, então simplesmente coloque-se de forma confortável, e inicie trabalhando pela respiração. Faça respirações muito profundas com a sua postura ali confortável, se está sentadinho, os pezinhos no chão, né?
todo o corpo relaxado, olhe para o corpo, vá respirando profundamente. Respirar profundamente é você respirar pelo nariz, né? Não é a boca trabalhando nesse momento. Feche a boca e trabalhe somente pelo nariz. Inspire pelo nariz, bem profundo, traga o ar lá para o abdômen, né? Enchendo o peito mesmo, e depois exale todo o ar também pelo nariz e vai repetindo isso algumas vezes. Você vai perceber que nesse momento já começa a haver uma sensação diferente e alguns vão ter até uma certa dificuldade, porque vão perceber o quanto a respiração está curta. E aí é onde a gente tem que insistir. Trabalhar, vai cansar, ok, começa de novo. Então eu preciso tirar um tempinho para conseguir fazer isso com uma certa tranquilidade. Então foque na respiração em primeira instância. Primeira coisa a fazer é isso, foque na respiração, repita isso algumas vezes, sabe? 2, 3, 4, 5, 7, 8, quantas vezes você conseguir, dê um intervalo, comece de novo e aí você vai perceber que a sua respiração ela começa a ganhar um pouco mais de amplitude, ela começa a te dar um pouco mais de potencialidade nessa exploração da capacidade respiratória. Isso começa a fazer diferença para a mente, isso começa obviamente também a atingir o estado emocional. Por quê? Porque uma mente que se aquieta, não há movimentação do estado emocional. O que a gente chama de corpo mental não atinge, não fica instigando o corpo emocional. Então, se eu vou aquietando a mente, né, através da respiração, desse ir e vir, naturalmente, esses corpos que a gente chama, né, que é a mente e as emoções, eles vão ficando um pouco mais tranquilos. Puxa vida, então tá, eu estou respirando, estou ali, né, os olhos fechados de preferência, para você não se distrair. Você vai pegar, por exemplo, meditações mais avançadas, onde se medita de olhos abertos, mas não é o caso agora. Se quiser avançar, existem outras técnicas, outras formas, como nós falamos, outros métodos que aí vão te levando para um estado de meditação cada vez mais profundo. Chegar vamos dizer assim, em alcances que são realmente fabulosos, coisas assim que te trazem uma compreensão sobre esses estados, né, que alguns vão chamar de estados alterados de consciência até, que são fabulosos. Mas isso é a nossa conexão interna, que a gente pode chamar inclusive de conexão divina, tá? Então, foque na respiração, faça várias vezes, olhos fechados, vá relaxando o corpo o máximo que você puder. E quanto tempo eu devo fazer essa meditação, esse processo respiratório? Vá fazendo aos poucos, né? Ou seja, se você consegue ficar ali uns 3 minutos, fique uns 3 minutos. Vá tentando aumentar isso para 5 minutos, para 7 minutos, quem sabe 10 minutos, né? Dependendo do tempo que você tenha, da possibilidade e disponibilidade e daquilo que é o seu interesse, obviamente, né? Então, isso eu faço quantas vezes? Seria interessante fazer isso diariamente. Mas eu não consigo, eu tenho muita coisa para fazer na minha vida. Então, considere isso como, né, aquele exercício regular, né, que você faz, quem sabe, 2, 3 vezes por semana, até chegar no momento em que você consiga aplicar isso diariamente, porque faz muita diferença. E um outro ponto importante também, além da respiração, olhos fechados, o corpo relaxado, procure inserir uma visualização nesse momento em que você está respirando. Para alguns pode ser simplesmente tentar visualizar, concentrar a sua atenção, como alguns gurus, alguns grandes mestres falam, no centro da testa, né? Então focar aqui no centro da testa, né? Como se tivesse uma luz ali, né? Como se tivesse um pequeno sol bem nesse ponto e você fica focando ali de olhos fechados, imaginando que tem um solzinho aqui, bem nesse ponto. Isso vai dando uma concentração melhor. Alguns outros falam numa concentração no próprio coração, como tendo uma luz no ponto central do peito. Também é algo importante, né? Algo que dá uma diferença para alguns que têm a facilidade da visualização. Para outros isso pode se tornar até incômodo, quem sabe, mas a respiração é a base dentro desse processo que a gente está falando. Consegue acrescentar visualização? Que bom, que maravilha. Faça isso, mas insista diariamente. Tome isso como uma prática do tipo, eu preciso
né, tomar café da manhã, eu preciso ter almoço, eu preciso ter jantar, quem sabe? Então é uma das minhas refeições, é como se fosse um dos meus alimentos que eu tomo ao longo de um dia. É extremamente importante. Então ter um momento de tranquilidade, que seja em 3 minutinhos, 5 minutinhos, quem sabe um pouco mais, se é possível, ótimo. Então faça. E isso é uma prática muito simples que, como nós dissemos, pode ser evoluída, pode ser alavancada para outros processos, para aqueles que desejarem, né, e alcançarem outros estados meditativos. Nós temos muitos bons profissionais, inclusive, né, da área do yoga, temos profissionais aí que estão ligados nessa parte também de processos meditativos, enfim, como eu disse, tem muita coisa aí disponível, as meditações guiadas, que na internet está cheio. Então cada um tem um gosto, tem uma preferência e fica a cargo de cada um. A minha intenção aqui é tentar passar para vocês a simplicidade e a importância do que é o meditar. E para aqueles que se interessarem, que normalmente são poucos, né? Mas tá aí, fica a dica, né, dessa possibilidade da gente entrar em conexão. Então, procure esse estado mais interno, observe. Eu gosto muito daquilo que grandes mestres dizem sobre faça o teste, pratique e veja qual é o resultado. Mas não faça isso uma única vez, porque normalmente a gente já está tão atrelado, tão atolado de coisas no nosso mundo mental, né, na nossa vida, que quando a gente entra em contato com algo diferente, simplesmente a nossa personalidade recusa, diz, isso não dá certo. Não é verdade. A meditação, como dissemos, é algo que faz parte da nossa natureza. Então, se você deseja realmente alcançar a sua originalidade, independente de religião, de fé, de crença, seja lá o que for, a meditação é um caminho natural para todos nós, independente de onde eu esteja ou que tipo de personalidade eu tenha. Nós podemos sim melhorar e ganhar muito em qualidade de vida através de um processo meditativo, até chegar naquele estágio que um grande guru, né, Guruji, mais conhecido para aqueles que conhecem com carinho, Guruji, que é Paramahansa Yogananda, que ele sempre disse, né, olha, meditar pode ser até varrendo a calçada, né, pode ser até passando ali um pano no chão. E isso para todos nós, trabalhando, não importa. Então é um outro estágio, é um outro momento, mas com certeza é possível se manter em estágio meditativo, um processo adiante, né? Um passo à frente. Mas a gente começa por aqui, de uma maneira simples, de uma maneira que é resgatar aquilo que é o nosso processo original e natural. Tá bom? Então fica aqui a dica, se tiver dificuldade, quiser algum acréscimo, eu estou à disposição também. E como eu disse, tem outras pessoas que são maravilhosas. Assim, de cabeça, ficaria difícil falar as pessoas que eu conheço, mas tem, por exemplo, a Liv, né, que é a Liv Bessa, que tem a Prema Yoga, que é uma profissional que também está sempre falando sobre meditação, tem Gisele de Campinas, enfim, nossa, tem muita gente. Tem muitos profissionais bons, maravilhosos aí que trabalham nessa área. Então, fica assim, o meu desejo que isso seja realmente útil e que vocês, através dessas dicas simples, consigam realizar aquilo que com certeza vai trazer muito mais acréscimos, né, em termos de qualidade de vida. Tá bom? Que seja para benefício, bênçãos. Gratidão pela oportunidade. Fique em paz.